Bom dia, está no ar o Podstar e você, como sempre, é nosso convidado especial para juntos falarmos sobre empreendedorismo e oportunidades aqui aos empresários de Aparecida e de todo o estado de Goiás. Ao meu lado está o presidente da SEAG, Max Coelho. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Tiago. Saudade de participar, né? Eu tenho ficado ausente de alguns podcasts que nós temos gravados. Esses podcasts que o Tiago está aparecendo são pílulas que nós gravamos junto com esses eventos. Fizemos grandes eventos esses meses, né, Tiago? Sim. Né? Então nós viemos do Expo Conecta, viemos da FIC, Aparecida Show, solenidades importantíssimas, né? Nós vamos falar um pouco. Fizemos essa homenagem de 40 anos. Né? Semana passada também tivemos essa repetição da segunda leva de homenagem dos 40 anos, também na Câmara Municipal de Aparecida, entregando a maior honraria, que é a medalha Norberto Teixeira. Essa última semana foi para o nosso vice-prefeito João Campos e algumas autoridades de classe, como o nosso presidente Sebastião Justo, nossa presidenta do CRC também, a Sucena, e vários outros empresários, diretores, que não puderam comparecer na primeira sessão, e nós estamos fazendo a segunda sessão solene aqui na Câmara Municipal. E também fizemos sessão solene também de título de cidadãos goianos, a pedido da SEAG, aos 40 anos, ao nosso deputado Véter Martins, né? E o presidente da Assembleia, nosso Bruno Peixoto, a homenagear também os empresários que tanto contribuíram nesses 40 anos para a Aparecidense, dando esse título de cidadão goiano. Um bom dia a todos, prazer estar aqui novamente. Bom dia ao nosso convidado especial, nosso amigo, nosso parceiro, doutor, professor Vilmar Rocha. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Max. Nós já tínhamos combinado de eu vir te fazer uma visita. Chegou a hora, né? Você assumiu a Promessa é dívida. Promessa é dívida. Você assumiu a presidência aqui quando? Em 1º de janeiro de 2024. Mas você vai ficar aqui muitos anos e aí eu vou voltar aqui outras vezes para te visitar. Será bem recebido. Obrigado. Da mesma maneira, cumprimento você, Tiago, que está aí batalhando na imprensa de Aparecida há muitos anos também. Tem um tempinho. É um prazer estar aqui com vocês. A honra é nossa, professor. E a gente tem como hoje a nossa estrela deste Podstar, ele, o professor Vilmar da Silva Rocha, ele que é advogado, professor político, todos nós conhecemos aí pelo seu grande trabalho como deputado estadual, federal, secretário em diversas pastas aqui no estado de Goiás. E hoje o nosso bate-papo especial será com ele, conhecendo um pouco da sua trajetória, um pouco da sua expertise em relação à industrialização, ele que participa aí de conselhos, tanto da Associação Comercial de São Paulo, quanto da Fiesp, e aqui tem todo esse currículo e a sua luta também no Congresso em prol do desenvolvimento do estado de Goiás. Nada melhor do que termos ele aqui no nosso Podstar. Antes da gente começar esse bate-papo, quero mandar um abraço especial para as empresas que estão conosco, que nos auxiliam a levar esse Podstar sempre com novidades e dicas de empreendedorismo para você que nos assiste. Temos aqui com a gente o Grupo Eribaldo Egídio, a Costa Brava Projetos e Construções, Gráfica Formato, Grupo GMX, Antares Polo Aeronáutico, Zupani, Comase Máquinas e Equipamentos, Flexibase Imobiliário Corporativo, Poligráfica, Grupo César, Motoaires, Doutor Urgência Saúde Não Pode Esperar, Saitec e Vibracom. E a sua empresa pode e deve vir fazer parte aqui do nosso Podstar. Isso mesmo, né, Tiago? Mostrar que o nosso professor não é só um grande político, deixou esse legado, né, na gestão, quando ele participou de várias gestões à frente de várias secretarias e também nos representando nas casas de leis, né, tanto estaduais quanto federais, mas também importante no classismo.
Isso que é muito bom, né? Nesse desenvolvimento, ajudando na industrialização do nosso país, melhorando com ideias e proposta, né? Então a gente vai falar um pouco do professor Vilmar Rocha, também no associativismo, no classismo, a essa importância, né? Essa união que transforma nosso país. Né? Bem, ô Max, primeiro ponto. Nos últimos anos, Goiás deu um salto na industrialização. Certo. Né? Saiu de um estado eminentemente agropastoril para a industrialização. Foi um salto. E a grande motor disso foi uma política de incentivo fiscal forte, agressiva. E nós trouxemos empresas do Brasil todo para cá e também consolidamos muitas empresas aqui. Com a reforma tributária nos últimos anos, esse instrumento do incentivo fiscal, que foi importante para a industrialização de Goiás, ele está se esgotando ou ele se esgotou. Certo. A pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: o que nós temos que fazer para continuar o processo de industrialização do Estado, ampliar que tipo de políticas públicas nós temos que fazer para continuar o processo de industrialização de Goiás. Eu acho que esse é um assunto que a SEAG, que hoje é uma associação importantíssima, por quê? Pelo número e a importância das empresas que faz parte da SEAG. Eu vi você falando aqui, muitas ali anunciando, que eu conheço os donos dela, a Saitec, por exemplo, né, o Melquíades, a Zupani, Sim. e muitas outras. Então, esse é um debate que nós temos que fazer, um estudo, dizer qual é o próximo passo, o que nós temos que fazer para continuar esse processo de industrialização. Desse crescimento Desse... e manter as empresas que têm esse benefício. Né? E manter as empresas que têm esse benefício. E qual seria? Olha que isso tem que ser feito um estudo. Eu tenho viajado muito pelo interior e eu visito empresas. Certo. Eu estou impressionado com uma coisa que eu tenho observado que as pessoas me falam. Falta de mão de obra. Verdade. Parece que há um certo, entre aspas, apagão de mão de obra no Brasil e em Goiás. Todo lugar que eu visito, eles falam, nós queremos contratar, mas não tem mão de obra. Então, nem exigindo qualificação nesse momento, né? Tamanha dificuldade. Nem qualificação. Então, nós temos que ver qual a razão desse apagão, entre aspas, que eu estou dizendo, da mão de obra. Segundo, nós temos que ver também como que, para valer mesmo, nós entramos na vibe, as empresas, as indústrias, e muitas já estão nessa vibe, com relação à inteligência artificial. Sim. Né? Então, há uma série de questões que nós temos que... Qualificação de mão de obra sempre foi uma preocupação. Acho que também, isso os empresários às vezes reagem um pouquinho em ouvir isto, mas é preciso de pensar também nos salários. De uma maneira geral, os salários são baixos. São baixos. Né? Então, é preciso pensar isso. Viu, Max? Eu vou te dar uma opinião sobre mão de obra, professor. Sim. Que a gente tem analisado e conversado isso. Primeiro ponto, eu acho que é remuneração. É baixa. Acho que é o primeiro ponto. Esses dias, só para confirmar isso que você está falando, eu cheguei numa grande indústria aí, ele me dizendo, está faltando mão de obra e tal. Aí eu perguntei para ele, qual é o salário médio seu aqui? Ele falou, 2.500, 2.500. Convenhamos, é um salário baixo. É né? muito baixo. E assim, qual que é a primeira concorrência que nós temos, unânime, que o senhor vai andar e o senhor perguntar, e eu não estou falando de política, estou falando de realidade. Nosso primeiro concorrente chama-se assistencialismo, Bolsa Família. Sim, perfeito. Esse é o nosso primeiro concorrente. Primeiro problema, sim. Por quê?
porque eu não sou contra que as pessoas ganhem benefício. Eu sou até a favor de que continue ganhando benefício, mas que esse benefício perdure se as pessoas trabalharem de forma registrada ou contratada de outra maneira por contrato. Não o contrário, ela pune as pessoas ganham um benefício, né, por estar desempregada e uma vulnerabilidade social, e aí depois, se ela quiser voltar para o mercado, ela perde esse benefício. E aí o cidadão, que já é vulnerável, já tem uma escassez de várias coisas, se sente, então, a única coisa que eu ganho, eu vou deixar. Eu estou te falando isso porque a gente trabalha no agro, eu tenho um negócio no agro, e as pessoas falam assim, eu vou de forma de contrato e eu também trabalho na diária. Isso funciona para pequenas e médias empresas, por isso que não está tendo um apagão nessas. As grandes empresas, indústrias, ela não tem como, tem um sindicato cobrando que as pessoas cumpram a hora, que façam uma série de cursos profissionalizantes que não dá para se fazer por contrato. Você tem que contratar essas pessoas formais. E as pessoas não vão perder esse benefício. E aí o que essas pessoas estão fazendo? Como o senhor muito bem disse, vem a tecnologia e inovação. Hoje a gente tem uma facilidade para a pessoa trabalhar de Uber bicicleta, Uber moto, iFood, e sem ele ter nada. Ele aluga. Então uma pessoa com vulnerabilidade, com a bolsa de família, ele vai lá, cadastra no aplicativo, aluga um carro para trabalhar, para fazer o frete de Uber ou Mercado Livre, ou ele aluga uma moto e ele vai ter uma remuneração média entre R$2 e R$3.000. E ele trabalha na hora que ele quer, o dia que ele quer, e ainda ganha o assistencialismo. Então, melhora a renda dele. Quando ele vai para a empresa, o salário médio é o mesmo, só que ele tem que cumprir horário, né? Ele tem que vestir uniforme, ele tem que seguir a regra, ele tem que entrar na regra das empresas, tem que cumprir CLT certinho e perde o benefício. Esse é o grande problema. Os programas sociais no Brasil precisam de ser realmente questionados. E aí vem os populistas, os demagogos, quando a gente fala nisso, é porque você é contra programa social. Ninguém é contra programa social, até porque no Brasil, a gente sabe que eles, não é só no Brasil, no mundo todo há programas sociais, eles são necessários e tal. Mas, primeiro, eles se ampliaram demais, milhões de pessoas hoje vivem exclusivamente desse benefício. E outra coisa, eles não têm uma porta de saída, eles não têm uma emancipação. Então você entra no programa social e fica ali a vida inteira naquele programa social. E ele até acomoda as pessoas, né? Tira aquele ímpeto. E obriga, né? Elas ficarem lá e não... obriga elas ficarem lá. Não evoluir. Não evoluir, que é isso que você falou. Então, essa questão dos programas sociais, nós temos que fazer uma discussão séria no Brasil sobre isto. O PT, o Partido dos Trabalhadores, que está no poder há muitos anos, não enfrenta isso, porque ele não quer desagradar, entre aspas, os beneficiários, o eleitorado. Mas os programas sociais do Brasil precisam ser rediscutidos, redefinidos para bem dos próprios beneficiários, né? Esse é uma... E nós somos a favor, e nós do classismo, a gente acredita que o quê? Os benefícios são muito bons e são importantes, mas a seu tempo. A luta do registro, de gente juntar contra os coronéis foi muito importante. Mas depois a industrialização veio, as pessoas mudaram. Então não tem essa questão do trabalhador. Outra questão da industrialização que é preciso colocar é a questão da infraestrutura. Sem dúvida. Nós temos no Brasil, em Goiás, muita coisa a ser feita na infraestrutura. Ainda nós estamos engateando na infraestrutura. Nós não temos uma resposta conclusiva, mas esse tema da industrialização do Brasil e de Goiás tem que ser um tema que tem que estar no debate político e no debate
da sociedade para o futuro, Sem dúvida. inclusive nessa próxima eleição. Está aí um tema bom para que a SIAG e as entidades congêneres façam um estudo, dizer o seguinte: onde estamos e o que temos que fazer para o futuro. Isso tem que ser feito um bom diagnóstico. Até para ter essa competitividade, para que Goiás realmente seja inserido nesse contexto no âmbito nacional. A gente percebe que através dos incentivos conseguimos trazer essas empresas, mas ainda estamos aquém, né, professor? E a gente vê assim, até uma boa vontade política, e até quando o senhor disse em relação à forma como o governo nacional trata a industrialização, às vezes até a criação de inimigos, o pobre contra o rico, o empregado contra o patrão, e é isso que a gente, às vezes, nós precisamos romper de vez isso, né? Nós só vamos romper, Tiago, quando nós tivermos majoritariamente no poder no Brasil, aqueles líderes que acreditam uma visão liberal da sociedade. O que é uma visão liberal da sociedade? É que a sociedade é maior do que o Estado. Sim. Não o Estado maior que a sociedade. A visão, hoje, claramente, o que você divide uma pessoa, uma visão de esquerda e de direita? Simplificando. Esquerda quer um Estado grande. Sim. Um Estado grande. E a direita, os liberais, querem uma sociedade mais ativa e grande. Aí, quando vai assim, os demagogos da esquerda dizem o seguinte: eles são neoliberais, eles são contra o pobre. Não é verdade. A sociedade tem que ser maior do que o Estado. Sim. O Estado tem que ser forte, eficiente, atlético, mas não pode ser maior do que a sociedade. Concordo. São duas visões bem diferentes. Então, nós teremos isso quando a gente tiver lideranças políticas, econômicas e sociais comprometidas com essa visão. A visão de que a sociedade tem que ser maior do que o Estado. E não o Estado ser o tutor da sociedade. E isso que, basicamente, nós vamos ter que decidir em 2026. A opção vai ser essa. Se você continua... Eu vou dar um exemplo concreto aqui. O seguinte: como é que eu prevejo que o Brasil vai estar o ano que vem no período da eleição, até entrar um novo governo? Sim. É o seguinte: a economia vai continuar como está. Não vai melhorar muito e não vai piorar muito. Vai continuar nesse crescimento. O governo segurando com dinheiro para não cair. Pendurando para não cair. Vai continuar nesse crescimento medíocre que nós temos hoje, Sim. que o Brasil tem o potencial para crescer muito mais. Muito mais. Muito mais. Mas ele tá bem. Então vai continuar esse crescimento medíocre aí. Não vai piorar demais, não vai melhorar muito nesse próximo ano. O grande problema é o seguinte: é o equilíbrio fiscal do governo. O que ocorre? A União, o governo federal, está gastando muito mais do que arrecada. Sim. E não quer racionalizar as despesas. Eu nem não digo de racionalizar. Sim. As lideranças políticas, de uma maneira geral, não estão preocupadas com isto. E nós vamos chegar a um ponto de ter uma crise econômica séria, como tivemos em 2015 e 2016. Ô, Max, 2015 e 2016, a recessão no Brasil foi a maior desde o período republicano. Em 2030 e 31, logo após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, sim, houve uma crise no mundo todo e no Brasil. Foi menor do que a crise de 2015 e 2016.
A Dilma caiu, não foi por aquele negócio de pedalada, Sim. foi porque a sociedade, foi a economia. Foi a economia. Pronto. Verdade. Nós estamos caminhando para isso em 2027, viu? Chegar a um determinado momento, a dívida crescendo muito, e nós chegamos a um determinado momento que não vai ter dinheiro para cumprir as obrigações já contratadas. Se não houver uma racionalização das despesas, que a dívida crescendo. Então, esse é um outro tema da agenda política para 2026. Essa Porque até lá não vai ter como fazer, né? Não vai ter. Não vai Isso ter. aí nós temos que pensar em 27. Nós né? temos que pensar em 27. Concordo. Infelizmente, Isso não tem que fazer. O que nós podemos fazer daqui até lá é não deixar gravar demais. Também acho. Inclusive... Tentar segurar, né? É tentar segurar. Veja bem, não tem mais como aumentar imposto. Sem dúvida. E o Congresso não quer mais aumentar imposto. A sociedade não quer aumentar Não imposto. aguenta mais. Tanto que você viu a queda da MP do IOF. Sim. Na verdade, ela caiu por duas razões. Primeiro, porque ela era inconstitucional, porque o IOF é um imposto regulatório. E eles usaram isso para aumentar a carga. Então caiu. Então não vou aumentar imposto. Então tem que racionar as despesas. E não há verdadeiramente uma preocupação com a racionalização de despesas. Então, o que nós vamos ter que fazer daqui até 2027 é segurar, pressionar para ver se mantém mais ou menos, se a vaca não vai direto para o brejo, se não antecipa esta crise que nós estamos falando. Então, nós temos que, pelo menos, segurar. E, a partir de um novo governo, que eu espero que seja um governo com vocação, com conteúdo liberal, e que ele possa tomar medidas efetivas para recuperar o equilíbrio fiscal do Brasil. E como levar esse debate liberal para a sociedade? Porque a gente também percebe que é difícil se comunicar, às vezes, com a massa. A massa. É verdade. Tiago, nós temos no Brasil uma democracia de massa. Quase 150 e pouco, quase 160 milhões de eleitores. Todo mundo aqui tem direito ao voto. Sim. Inclusive os analfabetos. Sim. Vocês sabiam que nós ainda temos ainda 8 milhões de analfabetos no Brasil? Não sabia. 8 milhões. Qual a média Ou de seja, idade? Tem esse dado? Pois é. Aí, adultos, né? Adultos. Aí o que ocorre? Além dos analfabetos que não sabem ler e escrever, mas que têm direito ao voto, e eu acho que, foi uma conquista da Constituição de 88, porque antes os analfabetos não podiam votar. Tá bem. Nós temos mais milhões de brasileiros que são analfabetos funcionais. O que é um analfabeto funcional? Ele sabe ler e escrever um pequeno texto, ele assina, mas ele não sabe interpretar um pequeno texto. Ele não compreende. Se você, às vezes, faz uma ironia para ele, ele não entende. Então, ele não sabe interpretar. Então, nós temos uma democracia de massa. O Brasil é o quarto maior em número de eleitores no mundo. É o Brasil. Aqui todo mundo tem direito ao voto. Então, é uma democracia de massa. O que a gente tem que fazer é o que nós estamos fazendo aqui. É aumentar o debate, levar esse debate para os setores com capacidade de compreender, analisar e ter um pensamento crítico e levar o maior número de informação possível para essa massa. A gente tem que entender, essa massa, ela está vivendo pela sobrevivência. Ela está vivendo pelo dia a dia. Sim. É difícil para ela tirar tempo para ficar repensando e refletindo sobre essas questões mais complexas. Então, a gente tem que levar a informação para ela ir aumentando o grau de consciência política. A gente até tem que entender, né, que a pessoa tem uma necessidade premente, urgente, ela tem que priorizar isso. Sem dúvida. Né? Mas nós temos que aumentar a informação e o debate no Brasil. E, nesse sentido, a internet e as redes sociais cumprem um papel importante de levar essa informação. O problema
é a desinformação. Que vai Também junto, leva que caminha. da mesma forma, né? Então são desafios que nós temos. Mas aumentar o debate. Eu, por exemplo, hoje sou convidado, palestras, entrevistas, e eu vou para aumentar o nível de debate, que é o que nós estamos fazendo aqui. Debate de conteúdo, Sim. debate de assuntos prementes. Aqui o nosso é incentivar a reflexão. O nosso debate aqui é para que o nosso público, né, ele já leva a reflexão, e nós vamos também, né, professor? Nós já colocamos 2 temas aqui. Primeiro, o que fazer para consolidar, ampliar a industrialização. Número 2, a questão do emprego. A questão do emprego. Então são 3. E número 3, a questão premente de nós tomarmos consciência da responsabilidade fiscal com relação ao governo da União. Sem dúvida. Os estados, de uma maneira geral, estão mais equilibrados. Concordo. Goiás, por exemplo, é um estado, justiça se faça, que está fiscalmente equilibrado. Sim. Inclusive está até com um caixa grande. Isso, está equilibrado. Mais de bilhões em caixa. Está equilibrado o estado. Mas, e de uma maneira geral, os governadores, os estados, de uma maneira geral, estão mais equilibrados. O desequilíbrio está na União, está no governo federal. Concordo. E a gente vê, né, que infelizmente não tem essa vocação para mudar inicialmente. Até durante essa semana, durante uma visita na Itália, o presidente Lula, questionado novamente sobre a criação de novos impostos, ele falou, não, mas é para o Estado continuar forte, assim como o senhor tinha dito. E pensando tudo neste novo cenário, ano que vem, ano de eleição, como que você, com toda a experiência de Câmara, de Secretaria, de conviver com, não só aqui no estado de Goiás, mas em todo o Brasil, como o senhor percebe esse cenário político para 2026? Tanto nacional, São Paulo e Goiânia. E Goiás também. Nacional. O Lula vai ser candidato, é o candidato da esquerda, é do PT, até porque eles não têm outro nome. É o único, né? É o único. Ele vai ser candidato. A não ser que ele tenha... A saúde não deixa. A saúde não deixa. Fora isso, ele vai ser esse candidato. A máquina publicitária do governo É muito boa. é muito incompetente e está mostrando um Lula que, na verdade, não é a realidade, né? Mas a máquina publicitária, ele é jovem, daqui corrida. Daqui a pouco eles vão mostrar o Lula participando de uma competição de MMA. Para dizer que ele está forte, que ele está... O Popó está aceitando desafio, Em né? parte, Vamos ver se o Popó aceita. Em parte, isso é criação da máquina publicitária, né? Que só mostra aqueles momentos. Só o lado bom, né? Só o lado bom. Mas ele vai ser candidato. E o centro-direita? O centro-direita está numa dúvida. Se lança um candidato, une todos no primeiro turno em torno de um candidato, ou se lança 3 ou 4 candidatos e aí faz a união no segundo turno. Isso é uma coisa que... Uma estratégia. Né? É uma estratégia que ainda não está definida pelas candidaturas. E também está cedo para definir, na sua opinião? Não está cedo, não. O que o senhor faria? Eu acho que já está Falta tarde. um ano, né? Eu acho que queria ouvir sua opinião sobre isso. Eu acho que já está tarde. Mesmo? O que o senhor faria? Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, a campanha para a presidência começa lá 2 anos antes, porque lá eles têm as prévias. Que já é quase igual, claro, né? São 2 campanhas. São 2 campanhas. Então, não acho que está tarde. O Brasil é grande, é um continente, já precisaria ter candidatos definidos em campanha. Por exemplo, um candidato natural do centro, da centro-direita e da direita, seria o governador de São Paulo, Tarcísio. Até agora, todo mundo fica em dúvida se ele vai ou não ser candidato. Sua opinião? A minha opinião é que ele não vai ser. Também. Ele tem uma então, uma reeleição muito boa, né? Então, uma reeleição muito boa. E na próxima, se ele fosse candidato, não enfrentaria um Lula. Ele não sendo candidato, um outro candidato forte seria o Ratinho Júnior. Mas que também está naquela, eu estive há 15 dias atrás, um jantar com ele e com o Ratinho, na casa do Kassab, no apartamento do Kassab, jantamos e no dia seguinte ele fez um debate lá na Associação Comercial.
Aí bate papo, até falou, eu tô indo amanhã para Espanha, de lá eu vou para Alemanha. Não, Ratinho, você tinha que ir para Minas, você tinha que Acre. Você tinha que ir comer buchada de bode lá no Nordeste, não era ir para Espanha. Passear, não. Não, ele não foi passear, ele foi como governador e tal. Como missão. Mas um candidato, o Brasil é muito grande. Sim. Um candidato tem que começar com muita antecedência para visitar, para conversar, para debater. Nosso governador, Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado é o seguinte, primeiro, ele tem as qualificações para ser candidato. Já foi deputado, liderou o movimento nacional, foi senador, é governador, bem avaliado. Ele tem essa condição. As prerrogativas As todas. prerrogativas todas. Segundo, ele tem uma coisa interessante que é uma coerência política e ideológica. Por exemplo, ele sempre foi anti-PT, anti-esquerda. E se manteve, né? E se manteve. Então, ele tem essa marca. Então, ele tem as qualificações para ser candidato. Eu acho que, inclusive, ele deve ser candidato, manter a candidatura dele até o limite, porque é bom para Goiás ter um nome, levando o nome de Goiás, um governador de Goiás para o Estado é importante. Agora, do ponto da eleição final, é mais complicado, é mais difícil. Primeiro porque o Goiás tem uma densidade eleitoral muito pequena, 3%, 2, pouco por cento do eleitorado nacional. Primeiro. Segundo, ele não é nacionalmente conhecido. Então, isso dificulta. E esse tem sido um problema até para todos esses nomes da direita, né? Não ser nacionalmente conhecido. Mas entre ele e o Ratinho, ele é mais conhecido, nacionalmente. Eu acho que ele é mais conhecido, ele é mais lembrado. Porque ele está desde a década de 80, parlamentar ativo, né? Ele é mais conhecido. Sistema do agro. É verdade. Ele é mais conhecido, mas uma coisa é você conhecer, a outra coisa é ter ressonância para ser candidato. E ter aceitação, né? E ter aceitação. Para levar para frente. Né? É isso aí. Né? Então não é fácil. Mas eu acredito que ele poderá, inclusive, contribuir muito com o debate político na medida que ele é afirmativo, é contundente, tem uma posição definida. Então, eu acredito que, indiferente das possibilidades de ser eleito ou não, que a gente não sabe, depende de muitas coisas, mas eu acho que ele deve continuar como candidato, porque a participação dele no debate para 2026 é importante. E ele é duro no debate, né? Ele é bom de debate, né? E assim, até para reflexões, né, como nós estamos dizendo aqui, até a participação da Tebet naquela época, no debate das eleições passadas, foi interessante. Algumas questões ela levantou, e mesmo sabendo que não iria vencer. Também acredito que essa participação do Caiado, no mínimo, elevaria o debate para realmente o cenário político nacional. No caso da Tebet, você tem razão. Eu votei na Tebet no primeiro turno da eleição de 2022. Sabendo que ela não tinha chance, mas eu queria mostrar um posicionamento contra a radicalização. Tanto direita quanto esquerda. Que era polarização. Aí votei na Tebet. Infelizmente... E esses três nomes, a gente sai da polarização? Apesar que não tem jeito de polarizar da direita, né? Max, eu acho assim... Na eleição, eu tenho uma leitura interessante. A polarização é positiva. Calma. Você ter dois polos disputando o poder. É positivo isso. Aumenta o debate e coloca as coisas na mesa. Aumenta os ânimos. Aumenta os ânimos. A polarização é positiva. Mostra que é uma democracia vibrante, uma eleição vibrante. Sempre foi assim e isso é positivo. O que não pode haver é a radicalização, é o ódio. Entendi. Aí, há pequeno debate. Chiitas. Você fala assim, você quer matar o outro, você não aceita o outro, que foi o que aconteceu na eleição de 2018 e 2022. Verdade. Você Se ganhou a direita, é erro. Aí depois ganha a esquerda e continua com erro. Um rouba para um lado, eu lembro que na eleição de 2022, a última, houve divergências sérias entre famílias, amigos da comunidade. Isso é ódio, isso é radicalização. Não, você defender com contundência o que você pensa
É bacana. Você tem que aprender a ouvir o outro, Sem considerar dúvida. o outro. Você não quer matar o outro, E a não. gente mudar de opinião é normal. Então, eu acredito que vai ter a polarização, que é positiva, mas nós não podemos ter essa radicalização que leva ao ódio, Fanatismo. ao fanatismo. E nesse lado do centro-direita, com esses nomes que o senhor citou, cabe uma participação da chapa de algum nome ainda ligado ao ex-presidente Bolsonaro? Ele vai ter uma importância no processo eleitoral de 2026. Ele tem muitos adeptos no Brasil, é uma liderança, ele vai ter uma influência importante. O problema é que, se ele for querer lançar alguém da família, ele presta um desserviço, na minha avaliação, ao processo político. Né? E vai contra ele tinha o que ele propõe, né? E vai contra o que ele propõe. Né? Então ele teria que colocar essa liderança dele, esses votos, a favor de uma causa, de um candidato próximo do que ele pensa, mas não radicalizar o processo. Lançar o nome em cima, né? E aqui no estado de Goiás, professor, qual que é o cenário que o senhor consegue perceber? Alguns nomes já surgindo, a volta do ex-governador Marconi no processo, Daniel Vilela com a possibilidade de assumir já no final do mandato do Caiado, e também o Wilder de Moraes vindo pelo lado da direita, e a esquerda sempre se posicionando, normalmente com o nome da Adriana, né? Historicamente, em Goiás, sempre o candidato governista do governo tem por volta de 30% dos votos e o candidato da oposição por volta de 30% dos votos. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. O candidato da oposição, que eu chamo da oposição tradicional, Sim. não é, por exemplo, o candidato do PT, da esquerda, nunca teve a menor chance de ser eleito governador. Certo. A Adriana que você falou. Eu gosto da Adriana, ela foi minha aluna, eu admiro a luta da Adriana. O pai tem uma história bonita. O pai tem uma história bonita, inclusive foi meu colega na universidade, como professor. Gosto dela, como política, inclusive. Mas ela não tem chance no universo de Goiás, o PT nunca teve. Sim. Então... Pela causa social, né? Pela causa social, pelo compromisso dela né? com as minorias. É admirável esse trabalho. Até falar nisso é o seguinte, eu, de uma maneira geral, eu nunca fui do PT, eu nunca votei no PT. Nenhuma vez? Não, nenhuma vez. Mas o PT de Goiás é bom. É o paz e amor, né? De verdade. Não é paz e amor. Eles têm as ideias dele, que eu discordo às vezes, mas os integrantes do PT, eu vou dar dois exemplos. A Adriana, o Rubens Ottoni, é um bom deputado, é uma pessoa íntegra. Eu gosto respeito o Rubens, respeito... Eu estou dando esses dois exemplos porque são os mais tradicionais do PT. Né? Então, converso com eles, dialogo. Concordo. Sem radicalismo, sem ódio. Isso. Né? Bem, então o PT de Goiás tem gente boa. Tem. Eu estou citando os dois, mas tem outros. Tem vários. Então, isso para dizer que a gente tem que distinguir as coisas, né? Concordo. Né? Bem, mas então 30%. Se você pegar todas as eleições, eu vou pegar de 82 para cá. O Íris ganhou a eleição, o Otávio Lar teve quase 30% dos votos. Você pega em 82, 86, o Mauro Borges teve quase 30% dos votos contra o Santilo. Você pega em 90, Paulo Roberto Cunha com o Íris. E aí vai. Então, aproximadamente 30% aqui, 30% aqui. Os outros 30% são os que eu chamo, entre aspas, de independentes. Que eles vão, depende do candidato, depende das alianças, depende do momento político e tal. Então, no cenário político de hoje, levando em consideração essa lógica, admitamos que nós temos 4 candidatos. Daniel, Marconi, Adriana, pelo PT, e o Wilder Moraes. Na minha avaliação, vamos ter segundo turno.
Até porque a tradição é de sempre ter segundo turno. Sim. E vai para o segundo turno o Daniel e o Marconi. Serão os mais votados. Serão os mais votados. Essa é da minha avaliação. Sim, concordo. Acredito que, às vezes, se o Bolsonaro tivesse no páreo ainda, fosse o candidato, às vezes o Wilder poderia ter um pouco mais de voto, de expressão, mas olhando no cenário atual, pela trajetória do governador Marconi Perillo e também pelo Daniel, estando realmente com o poder na mão, com a máquina na mão e pela sua história Só também. lembrando, o Caiado ganhou umas duas no primeiro turno? Foi, não foi? Não, foi só a segunda, né? A primeira em 2018. A primeira foi contra o Daniel. Eu acho Agora que ganhou foi também no no primeiro. Ah, no primeiro turno. Foi. Foi, e na segunda o Gustavo também ganhou. Mas duas coisas. Primeiro, é porque na eleição de 2018 foi uma eleição de virada. É o que eu chamo de eleição... Os dois eram oposições. Né? É o que eu chamo de eleição de ruptura. E em 2022, que foi a última, é porque, na verdade, mas mesmo assim, ele ganhou no primeiro turno por 2%. Quase que não vai... Né? Pouquinho. E porque, assim, analisando de forma geral, a candidatura do Gustavo Mendanha na época também foi um pouco complicada. Muito achar um complicada, partido muito pra complicada. apoiar. Eu inclusive... Ele ganhou, ele teve muito voto na raça, né? Não teve muito apoio. Não. É a oposição. Muita gente que eu encontrava falou, eu vou votar nele. Não é por ele, não. É porque ele é da oposição. É esses 30% que eu falo aqui. Ó. Sim. Ele, inclusive, eu não sei se ele já fez para valer, o Gustavo, essa avaliação. A votação dele naquela época foi mais em função do eleitor de oposição. Eu me lembro que eu cheguei numa cidade interior e falei com um cara, vem cá, você está bom em quem? O Gustavo. Por quê? Falou, porque ele é da oposição, é contra o Caiado. Então, o eleitor de oposição existe, sobretudo nas grandes cidades, ele existe. E ele vota na oposição. Então, esses por volta de 30%. E falar em Gustavo, ele está no partido do senhor, né? É isso que eu ia perguntar. E o partido está com dois senadores, hein? Essa configuração do Senado para o estado de Goiás. 4 nomes surgem como grandes lideranças. Né? O nome do senhor também sempre é lembrado, tanto para o Senado quanto para deputado federal. A gente vê aí nomes como o Gustavo Gayer, como a Gracinha Caiado, o Gustavo Mendanha, o senador Vanderlan. Como que o senhor percebe esse cenário? Olha também? aqui. Primeiro, todos eles quiserem ser candidato, pode ser. Porque são 2 vagas. E hoje o partido pode lançar 2 nomes indiferentes da coligação. Então tem vaga para todos esses que você citou. Agora, o que está cedo ainda para a gente saber como é que vai ser essa disputa. Isso a gente vai ver em março. Certo. Quando houver a definição das filiações partidárias, o termo final das filiações partidárias. Então, é lá que a gente vai ver quais vão ser os candidatos competitivos. Na verdade, você vai ter 4 candidatos competitivos, 2 do governo e 2 da oposição. Isso aí a gente percebe sempre isso, né? E esses 4 candidatos ainda não estão definidos. A gente não sabe quem vai ser, quem não vai ser. E quem vai ser a oposição mesmo? Né? E quem vai ser a oposição, por exemplo... Estou falando no Senado, né? Do Senado. Por exemplo, a chapa do Marconi, ele agora... a gente nem falou nenhum nome, entre aspas, da chapa do Marconi. Dele, porque ele não sabe, vai definir, por isso que eu estou falando. Está cedo para definir. Ele veio para o PSDB? Para o PSD? Não há nem... Até onde eu sei, não há nenhuma cogitação. Isso é boato. Isso é boato. Agora, em política é assim, daqui até março... Tem muita água para passar debaixo da ponte, né? Mas hoje não tem nada de concreto. Não, né? É só especulação. É só especulação. Né? Aqui a gente já entrou, já falamos um pouco de industrialização, falamos também sobre a questão política, que o senhor realmente sempre vivencia, sempre que se fala de política, o senhor é convidado a explanar a opinião do senhor. Mas eu quero falar um pouco também da trajetória do Vilmar. O Vilmar começou... É de Goiânia? Como que é um pouco da sua história, professor? Primeiro, eu nasci em Niquelândia. Niquelândia é uma cidade aqui do norte, é uma cidade tradicional, vai fazer agora em 2035, daqui a 10 anos, 300 anos. Olha
Ela foi fundada em 1735. Fez agora 190 anos. Olha só. Então é uma cidade antiga. É uma das mais antigas. Mais antigas. É uma cidade do ciclo do ouro. Ciclo do ouro. Como é Perinópolis, Goiás Velho, etc. Lá o nome original lá era São José do Tocantins. Nome bonito, né? Bonito. Aí chegou na década de 1940, foi descoberto lá grandes reservas de níquel. E que depois até se industrializou e tal. Sim. E aí mudaram o nome da cidade, de São José do Tocantins Para Niquelândia. para Niquelândia. Tem muita gente antiga que até hoje não é conformada. Eu tenho um amigo meu, um professor... E tem uma festa tradicional. Eu do Buquem. Eu tenho um amigo meu, um professor, um escritor, ele não me chama de niquelandense, ele me chama de Josefino. E aí, por causa de São José do Tocantins, Josefino. E aí ele é generoso, fala assim, Josefino Ilustre. E o que é São José do Tocantins? O senhor já estudou por que São José do Tocantins? Primeiro... É São José mesmo. Eu vou explicar. Boa pergunta. Primeiro, cá do santo. São José. O padroeiro lá é São José. Ótimo. Que é 19 de março, dia de São José. O aniversário da cidade é 19 de março. Então, padroeiro é São José. E Tocantins é porque é um dos rios que passam próximos a Niquelândia. Então, São José do Tocantins. E quando que o senhor veio para a capital? Eu vim para a capital o seguinte, naquela época, na minha geração, não existia poucas cidades em Goiás que tinham segundo grau. No máximo tinha um ginásio, que era a 8ª série. Sim. Então, eu terminei o ginásio lá com 15 anos, e aí? Eu vou continuar estudando. Para onde? Eu vou para a roça. Eu vou para a roça, vou minerar. Ou vou minerar. Então, a gente veio para cá, eu mudei para Goiânia para estudar, para fazer o segundo grau. Sozinho ou com a família? Com meus irmãos. Com os irmãos. Eu tinha uns 3, 4 irmãos. Mesma Aí geração. nós nos reunimos aqui, meu pai comprou uma casa e nós moramos nessa casa e fomos estudar. E todos nós formamos, os 8 filhos foram formados, né? Porque naquela época... Tinha que estudar. Não tinha que estudar. A educação era e é fundamental, né? Concordo. Tá bem. Então, aí eu vim para cá, portanto, há mais de 50 anos. Estudar Fiz onde? o segundo grau. Qual colégio? Liceu? Não, eu fiz no Colégio 5 de Julho. Aí depois eu fiz Faculdade de Direito. Na verdade, eu fiz o seguinte. Eu fiz 3 vestibulares, porque naquela época o vestibular não era unificado. Eu fiz vestibular para Direito na Federal, Direito na Católica e Ciências Sociais na Federal. Passei nos 3. Pôde escolher. Pude escolher. Aí eu escolhi Direito na Federal, que era gratuito, e Ciências Sociais na Federal, que era gratuito. Fiz 1 ano. Só que no primeiro ano, aqui em Goiânia, e isso eu estou falando de 1970, foram inaugurados um grande número de colégios aqui. E não tinha professor. Onde que eles arrumavam os professores? Eram os estudantes universitários. Aí foram me convidar para ser professor. Eu com 19 anos, careca, com um rapazinho, 19 anos, com uma boinazinha, eu fui ser professor. E continuo sendo professor até hoje. Que bacana. E você já começou na área de humanas? Humanas, naquela época tinha no ginásio uma matéria que chamava OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Você já estava ensinando as pessoas, e eu já estava, catequizando a turma. Que bacana. E aí depois eu fui ser professor. Isso falta muito, né? Porque a OSPB, além disso, era meio que um código de postura, você ensinava postura. Depois eu fui ser professor na PUC, antiga que se chamava Universidade Católica, depois na Federal, fui professor lá por 37 anos, e ainda sou professor hoje, na seguinte condição. Eu sou professor voluntário lá. Eles dão um título de professor sênior, você assina um contrato como voluntário. Você não ganha nada, mas você pode dar aulas lá. Você faz um programa e tal. Então eu sou professor até hoje. O senhor aposentou como professor? Não aposentei como professor, como deputado. E quando que iniciou na política, professor?
Muito bem. A primeira vez que eu fui eleito foi em 82, deputado estadual, Olha. pelo foi PDS. 10 anos depois já foi, 12 anos depois já foi deputado. Eu fui deputado estadual, fui eleito em 82. Fui reeleito em 86, deputado estadual, e a partir de 93 até 2015, deputado federal. E lá quando foi nessa primeira eleição para deputado estadual, o que motivava o senhor a entrar no pleito político? Duas coisas. Primeiro, o meu pai, lá na minha cidade, ele era político, foi presidente de partido, mas engraçado, ele nunca foi candidato a nada. Não é que ele não foi eleito, é que ele nunca foi candidato. E tem gente que é de bastidores, Exatamente, né? Que é os articuladores. é o que movimenta e que motiva as pessoas. Né? Coordena, lidera e tal. Então, eu já tinha essa vivência quando criança, vendo ele lá atuar na política. Esse foi um primeiro motivador. O segundo é que aqui na Faculdade de Direito, eu fui participar do movimento estudantil. Eu fui secretário-geral do Centro Acadêmico 11 de Maio, da Faculdade de Direito. E aí... Era um movimento. Era um movimento que se preparava gente. E aí fui candidato. Não, é uma história rica que tanto orgulha a nós goianos. Professor, e a gente gosta também aqui no nosso programa da gente fazer uma interação, conhecer um pouco mais também intimamente o nosso convidado. Isso é ótimo. É bom, né? A gente, Eu acho ótimo isso. tem algum hobby que o Vilmar gosta de praticar? Ler. Eu leio muito. Esses dias até aconteceu, o jornalista Euler Belém, do Jornal Opção, de vez em quando ele me liga. Fala assim, Vilmar, o que você anda lendo? Aí eu falei para ele, e ele pôs lá no jornal. Aí depois ele me falou, Vilmar, interessante, umas 3 ou 4 pessoas me ligaram perguntando onde que eu comprava os livros que você está lendo. Olha. Eu achei engraçado é que as pessoas leram, né? Não, mas eu li essa reportagem também. Ah, você leu? Olha aí. Você procurou o livro? Aí eu disse para ele... São uns 3, 4 livros. Aí eu disse para ele que atualmente eu estou lendo 2 livros. É um livro, o último livro do Mário Vargas Llosa. Ele morreu agora, há pouco tempo, aos quase 90 anos, um dos maiores escritores do mundo, Prêmio Nobel de Literatura de 2010. Eu li quase todos os livros dele. E esse último chama assim, Dedico a Você o Meu Silêncio. Que título, hein? Pesado, né? Dedico a Você o Meu Reflexivo, Silêncio. E você sabe por que ele é o título do livro? Era o seguinte, ele conta a história de um músico extremamente virtuoso, violonista, mas ele tinha um problema sério, emocional e psicológico. Isolado, era aquele cara completamente isolado. E ele se apaixonou por uma pessoa. E aí, um dia, foi a única coisa que ele falou para ela. Dedico a você o meu silêncio. E suicidou, e morreu. É uma trama bacana, pesado, né? Mas isso é o que chama no livro, mas o que ele conta mesmo lá, ele promove, divulga os músicos populares do Peru e de Lima. Ele vai falando sobre vários deles, aqueles músicos bem populares, né? Que às vezes não tem fama, mas tem valor, né? Sim. Bem, esse é um livro. O outro livro que eu estou lendo é o seguinte. Eu conheço bem a política portuguesa. Eu tive muitas relações boas com políticos de Portugal. O Durão Barroso, que foi primeiro-ministro, tal, meu amigo. O Passos Coelho, que foi primeiro-ministro, sempre que eu vou a Lisboa, eu almoço com ele e tal. Bem, aí teve uma jornalista que escreveu um livro chamado assim, As 7 Estações da Democracia. No caso, em Portugal. E ela pegou gente para comentar o período de um primeiro-ministro X. Ah, tá. Que legal. Então, eu estou lendo esses 2 livros. Então, eu gosto muito de ler. E dá para a gente observar e trazer fatores positivos e até diagnósticos de outras democracias, como a portuguesa, para o nosso dia a dia? Ah, dá demais. É um exemplo. Eu vou dar um exemplo para você, na política. Nós agora estamos trabalhando
para ver se nós conseguimos aprovar o voto distrital no Brasil. Você acha que esse tema ainda tem chance? Pois é, você tem razão, Max, porque isso já vem discutido há tantos e tantos anos, mas às vezes chega a hora, amadurece. O voto distrital, todas as democracias do mundo, o voto é distrital. Inclusive nos Estados Unidos, que é presidencialista. O voto é distrital. Na Alemanha, o voto é distrital misto. E na Inglaterra, distrital, Portugal, Espanha, todos os países de democracia estável. O voto distrital é o seguinte: ele é territorial. Você é eleito por um distrito eleitoral, por um território eleitoral pequeno. Normalmente varia em torno de 300 mil votos. Vamos supor, Aparecida tem 600 mil. 200 Se mil. fosse, seria 2 distritos eleitorais, 10 distritos eleitorais aqui. Aí você elege, aí é o seguinte, vamos supor que aqui tivesse 2 distritos. Em cada distrito desse, os partidos lançavam candidato nos 2 distritos. Eles só podiam ser votados no distrito. Eles se iriam eleger pelo distrito. O mais votado seria. E eles também trabalhariam só pelo distrito. E outra coisa, aí é o seguinte, aumenta o controle do eleitor sobre o deputado. Porque ele é só daquele distrito. Você é vizinho dele. Você é vizinho. Conhece a família. Ele vai na farmácia, ele vai na igreja. E também aumenta a legitimidade. Ele sabe o que o eleitor dele quer. Ele pode, inclusive, reunir periodicamente. Sim. E agora eu te pergunto como é hoje. Um deputado é votado em Tubiara, é votado em Porangatu, é votado em Niquelândia, é votado lá em Posse, é votado em São Miguel do Araguaia. Como é que ele defende? Ué, como é que ele dá assistência? Não dá. Como é que ele defende? E essas cidades pequenas ficam muito no órfãs. No caso do voto distrital, há um projeto já em andamento. Isso só para deputados? Só para deputados. Vereadores não seriam? Sim. Vereadores não, porque o vereador... Não, no caso, seria o vereador do distrito também, Sim, né? né? Mas no caso ele já é, né, da cidade. Já é local. Então, esse é um bom exemplo que nós podemos colher de experiências no mundo. O voto distrital ou o voto distrital misto. No Brasil, eu acho Qual que que é o misto? O misto é assim. Eu não conheço. Pois é, o misto é assim, Max. Metade dos deputados são eleitos pelo distrito e metade no geral. Entendi. Não Então é pelo agrada os distrito. dois. Agrada os dois. Ou seja, dá uma certa representatividade aos dois. Porque muitas vezes o deputado que é eleito pelo distrito, ele vai ficar cuidando do distrito e ele não tem tempo de cuidar Do macro. É isso. Eu estou em Niquelândia, tem outro em Rio Verde, cada um que menos claro, vai pensar claro, a ligação. claro. E né, políticas industrialização. gerais e tal. Verdade. Professor, gosta de futebol? Torce para algum time? Não, você me pergunta assim, eu torço para os 2 melhores times do Brasil. Primeiro, o maior time do Brasil, como vocês sabem, todo mundo sabe, então, Vila Nova. é o Botafogo Futebol e Regata. Muito tempo colocar as pessoas na seleção era de nada. A seleção era Eu não tenho a base era menor Botafogo. dúvida que o Botafogo é o melhor time do Brasil e etc. E segundo, em Goiás, eu torço pelo melhor time, que tem a maior tradição, que é o grande time. Aparecidense. O Goiânia Esporte Clube. Ele é neutro, né? Esse O professor- Goiânia, não. Meu pai é desse. O Goiânia Meu pai Esporte torce pro Goiânia. Clube. O Goiânia estava na Série D, aí caiu, mas não tinha mais. Tinha mais onde cair, né? Ele já está na Z. Ele já está na série Z, professor. Professor, e uma frase que o senhor gosta de falar? E tem muitas frases boas. Mas, ultimamente, tem uma frase que é atribuída ao Guimarães Rosa, eu não sei se é dele ou não, que eu aplico muito, que é o seguinte: mais importante do que a chegada é a caminhada. Ela serve para a política e serve para a vida. Verdade. É você fazer o que gosta, o que sabe, ter um propósito na vida é tão importante quanto você ter sucesso lá no final. Sim. Então, na política,
Eu brinco o seguinte, na eleição de 2014, eu disputei o Senado. Disputei com o Ronaldão aí, ó. Foi. Quase que eu dou um capote nele. Ele passou apurado. No final, ele teve 1.200.000 votos, eu tive 1 milhão e tanto. Sim. Mas o mais engraçado é o seguinte, eu tive 1 milhão e tanto de votos, aí saiu o resultado à noite, no dia seguinte eu andando aí tranquilão, aí um cara falou, Vilmar, peraí, eu não estou entendendo. Ué, o que foi? Porra, cara, você acabou de perder uma eleição, ontem quase ganhou mais de 1 milhão de votos, e você com essa carinha boa, essa serenidade, falei, amigo, aí eu perdi, a eleição saiu à noite, o resultado. Depois saiu, eu perdi, à noite eu dormi igual um bebê. É óbvio. Ué. Por quê? Pelo seguinte, eu fiz uma campanha como eu gostaria de fazer, eu fiz tudo direitinho, não ficou nada fora, etc. Então, Foi a primeira derrota? Foi. A caminhada Foi ótima. Sim. Não teve o resultado final, mas valeu pela caminhada. E valeu Então, pelos 1.000 e tantos votos. E pelo 1 milhão de votos. Poxa, você tem 1 milhão de Que votos. isso. É muito Então, bacana. eu gosto dessa frase. Tem muitas outras. O senhor mas... já foi candidato a vice? Não, Não, né? não. Mas essa frase é boa, porque ela se aplica à política e à vida. Então, você vai ser candidato. Ok, eu vou ser candidato, eu vou trabalhar, articular, fazer tudo que eu posso. Deu, deu. Não deu, não deu. Tá certo. Parabéns. E tem que ensinar, né? É. Não é uma derrota, né? Você É. participou, né? Você participou e você aprende muito. Eu aprendo todo dia, viu, professor? Exatamente. Eu aprendo há muita todo gente, dia. há muita gente que afirma que a gente aprende mais na derrota do que na vitória. Sua opinião como professor? Eu acho que sim. Também acho. Eu acho que sou sim. dessa- Mas eu quero ter quero- vitória não quero- também. Eu não quero só perder, não. Então, eu a vida quero não ter é só de vitória. aprender, né? A vida é de viver, de ganhar, né, professor? E é tão interessante isso, porque mesmo o senhor não ter sido eleito nessa época, até hoje, quando se fala em política em Goiás, o nome do senhor para debater, para discutir, para falar a respeito, é uma das principais personalidades Quantos em Goiás. mandatos o senhor teve? 7. 7 mandatos. 2 de estadual e 5 de federal. Federal, você está entre os primeiros, né? O senhor João Campos está entre eles, né? E outra coisa, até ontem eu encontrei com o João Campos, eu estava tomando um café, encontrei com ele, bati um papo, gosto do João Campos. Eu conheço o João Campos antes dele ser deputado. Quando era delegado. Quando ele era delegado, ele era presidente da Associação dos Delegados. E eu era deputado federal. Eterno presidente, ele ficou lá mais ficou. na Foi. associação do que como deputado. E aí eu era deputado federal já, e ele me convidava para ir lá nas festas, eu ia, prestigiava. E depois fomos colegas, como Por deputado muitos anos, federal. né? Quando eu fui secretário da Casa Civil e Meio Ambiente, ele também me procurava. Sempre eu gostei do João Campos. Sempre eu achei ele um político sério, Também acho. comprometido, E eu tenho- transparente. Gosto dele. Gosto dele como pessoa e como político. Também, nós admiramos muito. E hoje é nosso vice-prefeito aqui, né? É o vice-prefeito. E com isso, assim, a gente gostaria de agradecer imensamente a nossa estrela do Podstar dessa manhã, professor Vilmar da Silva Rocha, com todo o seu legado aí no Congresso, na Assembleia Legislativa, como secretário e até hoje nos ensinando bastante. Professora Aciag e aqui o nosso Podstar estão sempre de portas abertas e parabenizo o senhor por essa trajetória tão rica, com bastante informação e sempre trazendo informação privilegiada para um debate cada vez melhor. Ô Max, te agradeço o convite. O Júlio César, falo com você várias vezes para marcar. Júlio é um grande amigo. Deu certo. Julião da Eu que Codego agradeço. é um grande amigo. Do Jardim E é Guanabara. parecidense, né? Ele morava no Jardim Guanabara quando ele era pobre. Agora que ele ficou rico, mudou do Jardim Guanabara. Ele veio para Aparecida. Veio para Aparecida. Agora ele é de Aparecida. Eu agradeço muito, há muito tempo que eu encontrei com você e falei que eu queria te visitar aqui. Você sempre muito atencioso comigo, muito empático, muito respeitoso. Eu te agradeço essa consideração, essa atenção. Hoje deu certo nesse podcast, viu, Thiago? Gostei muito, fiquei à vontade, perguntas bem colocadas, inteligentes, sempre
a gente sai desses debates dizendo assim, quero mais. E nós também queremos mais, viu? Mas temos a limitação do tempo. Eu gosto muito nesses podcasts, nessas coisas, quando envolve a experiência pessoal da gente. Sim. Como eu contei, de onde eu vim. Tá? Isso é eu bom. acho isso bacana. Isso é bom. Isso diz assim, quem está falando aí é um professor, é um político, mas é uma pessoa humana. Ele Teve uma história. Tem né? uma história. Teve pai, Tem uma irmãos, história e esposa, tal. filhos. Então, gostei muito, agradeço e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Nós que agradecemos, viu? Nosso professor, eterno professor Vilmar Rocha. Obrigado pela consideração. Parabéns, Thiago, por mais um brilhante entrevista e a gente entrevistar o professor com esses temas relevantes. E lembrando que logo, logo, né, professor, teremos uma palestra do professor aqui para a gente enaltecer mais esse tema, industrialização, associativismo, né, professor? É importante dar um pouco disso, do associativismo, da palestra que nós vamos fazer logo, logo. Tudo que a gente puder discutir e debater daqui até o ano que vem é positivo. Né? Eu estou às ordens. Não, e será, vamos marcar uma agenda, o professor já se dispôs a gente fazer uma reunião, você que nos ouve, vocês que nos seguem, nossos diretores, nossos associados, você empresário, não só de Aparecida, mas empresário goiano do Brasil todo, que quer ver um tema relevante, essas palestras, que puder participar e que não puder, serão gravadas para a gente transmitir aí e enaltecer esse tema, né? De como industrializar, como melhorar nossa política econômica, também social, através do associativismo, do empreendedorismo, ajudar a transformar a nossa comunidade, o nosso ecossistema, nosso estado e nosso país. Obrigado você que nos segue, muito boa tarde e fiquem com Deus. É isso, e agradecer mais uma vez o professor Vilmar Rocha, ele que foi a estrela do nosso Podstar, ao presidente Max Coelho e também aos nossos patrocinadores, as empresas que estão sempre aqui conosco. Temos aqui o Grupo Eribaldo Egídio, Costa Brava Projetos e Construções, Gráfica Formato, Grupo GMX, Antares Polo Aeronáutico, Zupani, Comase Máquinas e Equipamentos, Flexibase Imobiliário Corporativo, Poligráfica, Grupo César, Moto Aires, Doutor Urgência Saúde Não Pode Esperar, Saitec e Vibracom. E eu convido você para compartilhar esse link para que todos tenham a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a trajetória de vida do professor Vilmar Rocha. Vai chegando ao final mais um Podstar. Conto com vocês na próxima semana. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Um abraço.